finalizei essa primeira parte aqui, que são os argumentos apresentados pelas empresas de aplicativo, tá? Esses são argumentos extraídos, digo, senhores, da própria defesa das empresas de aplicativo. Fui lá pegar na fonte, aqui em 2023, eu fui buscar quais eram os argumentos para entender por que não existiam tantas ações, por que não existia jurisprudência reiterada nos tribunais, por que o STJ até agora não tinha decidido essa questão, senhores, sobre a responsabilidade dos danos suportados pelos consumidores. Até o momento que gravo esse vídeo aqui, nós estamos em julho de 2023, enfim, até esse momento eu não consegui verificar a jurisprudência. Aliás, pesquisei e não encontrei. Existem aqui casos muito recentes, tá? Muito recentes, inclusive no dia que eu estou gravando aqui, sobre a exoneração da empresa de transporte pelo aplicativo por fato de terceiro relacionado a assalto à mão armada. Tá? Aí é uma questão um pouquinho mais complexa. Eu confesso que eu li o acórdão, não gostei da decisão, não achei que é o melhor fundamento, mas tem toda uma lógica. Mas enfim, o que interessa é que não era aqui usuário sendo vítima do dano, né? Era o motorista do aplicativo que estava sendo vítima do dano e estava eventualmente aqui, nesse caso, reclamando o dano perante a empresa de aplicativo, e a empresa de aplicativo estava sendo exonerada dessa responsabilidade. Eu concordo, já adianto que eu não concordo com essa decisão, mas eu vou ainda estudá-la e quem sabe faça um outro conteúdo aí sobre o assunto. Mas enfim, passei aqui sobre as teses de defesas apresentadas pelas empresas de aplicativo. E agora é chegado o quê? Apontados aqui os principais argumentos das empresas, eu tenho que ver o que diz a lei. Senhores, claro, tá bom, elas apresentaram esses argumentos. Agora, elas estão agindo ou estão amparadas pela lei? Aí, quando eu digo lei, aqui é a lei ordinária, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, eventuais leis especiais. É isso que eu vou trabalhar com os senhores. Vejam. Primeira coisa, vamos aqui então estabelecer, colocar realmente o trem dentro dos trilhos. Para eu responsabilizar alguém, eu tenho que primeiro qualificar juridicamente essa relação jurídica. Então, se eu estou lá no ambiente do dia de trabalho, eu vou falar, tem que aplicar CLT, correto? Se eu estou diante de uma relação tributária, cobrança de imposto, dúvidas sobre a cobrança de tributo, se é ou não é devido, eu tenho que me socorrer ali do Código Tributário Nacional e das leis especiais, as leis inclusive municipais, estaduais e federais sobre tributos. Se eu estou diante de uma relação de consumo, tecnicamente eu aplico o CDC no que o CDC me socorre, e, eventualmente, vou buscar em outras legislações aqui a busca da especificidade. Se o CDC não regula de forma clara aquela relação, eu vou para a lei geral, que nesse caso é o Código Civil, e faço uma leitura entre estas duas normas jurídicas para chegar à resposta de um assunto. Então é isso que a gente tem que fazer. Primeiro ponto é que advogado aqui é inadmissível que ele não saiba qualificar, saber aonde está aqui a aplicação. Qual é a lei aplicável a esse assunto? Então, a primeira busca tem uma lei específica sobre o assunto? Se eu vou discutir responsabilidade das empresas de aplicativo sobre ou em decorrência dos danos causados ao consumidor, eu tenho uma lei específica sobre esse assunto e já adianto para os senhores que não. Eu tenho aqui a modificação da Lei de Mobilidade Urbana para regulamentar a própria atividade de serviço individual privado de passageiros, que é aqui a prestação de serviço pela Uber, de 99, Cabify e tantas outras, ok? Então, assim, inicialmente, eu tenho que reconhecer o seguinte, que eu tenho um vácuo legislativo, tá? Eu não tenho aqui uma regulação específica sobre a natureza do contrato e a responsabilidade dessas empresas de aplicativo. O que eu tenho só aqui é a Lei 13.640, que acaba sendo apelidada Lei do Uber, que vai definir o que é esta atividade prestada pelos serviços de aplicativo. O que diz essa lei? Ela vai fazer o seguinte, no artigo 4º lá, que modifica a Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, tá, senhores? Não se assustem. Então, é uma inserção do inciso 10º lá na Lei 12.587, é ali que está, tá? O que ela diz? Bom, primeiro, o que é o transporte por aplicativo? Ela fala o seguinte, o transporte
aqui novo, criado agora e regulamentado é o transporte remunerado individual de passageiros. E vejam só, primeira informação importante, serviço remunerado de transporte, senhores. Serviço remunerado de transporte. Então eu estou ali regulamentando o quê? Transporte de passageiros. Eu não estou regulamentando busca de motorista, eu não estou regulamentando um timbre novo para transporte, para motoristas aqui, para aproximar motoristas e consumidores. Eu estou regulamentando um serviço de transporte. Simples assim. É óbvio, ambulante. Não tem como fugir disso. Se eu tenho um carro que está transportando pessoas para chegar no local são e salvos e cobra uma remuneração, isso é característica clara do contrato de transporte, que está lá, na medida do artigo 730, é o seguinte, se regulamentar no Código Civil, que vocês já verão comigo. Então, vejam, senhores, volta aqui, transporte remunerado privado individual de passageiros. Então, é um serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários pelos aplicativos. É isso que diz a lei. Então, nós já temos a primeira parte. Ela regulamentou, tá? Mas ela diz qual é a responsabilidade? Não. O que se preocupou essa lei? Vejam só. Ela se preocupa primeiro com a competência para regular os serviços. O que quer dizer com isso? Aqui havia um conflito de competência. Vocês verão que na Constituição nós temos matérias de competência exclusiva da União, com matéria de competência aqui concorrente entre União, Estados e municípios, e com matérias também de competência exclusiva tanto do Estado quanto do município. Quando eu estou falando de legislação sobre trânsito, a competência é exclusiva da União. Quando eu estou falando de legislação para regulamentar a atividade de transporte de passageiros em municípios, a competência é do município, porque é ele que conhece aquela realidade. Então aqui tinha uma clara briga entre dois entes, União, Estados e municípios, tá? Então, diante disso, a primeira coisa que faz aqui a União vamos estabelecer a competência, e ele estabelece a competência, deixando livre aqui os municípios regulamentarem aos serviços. Não é possível proibir o serviço de transporte por aplicativo. Tanto é que o STF, daí, numa dia, acaba por reconhecer isso e fala, não pode proibir, mas ele pode regulamentar. Eu quero que o carro tenha tantos anos de idade, eu quero que o motorista preste os serviços dessa forma, eu quero que ele faça, eventualmente, pode estabelecer, acredito eu, até seria uma exigência salutar. Aqui é um curso para o motorista antes dele prestar os serviços, enfim, tá? Um município poderia regulamentar essa atividade. Depois, com o que mais se preocupou o legislador federal? Efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação de serviço. Volta para mim. Preocupação, né? Tá muito preocupado com você, né, passageiro? Tá muito preocupado comigo que também sou passageiro? Não. Tá preocupado em pegar mais um dinheirinho, né? Fala, município, cobra lá, vem, se consagra, diria aquele filósofo, né? Se consagra, cobra mais um tributo. Pois é a vida que segue, né? A nossa vida é assim, pagar tributo, trabalhar 5 meses por ano, mas enfim, esse não é o objetivo aqui do meu vídeo. O objetivo do vídeo é falar o que trouxe a legislação, ela trouxe isso. Segundo ponto é efetiva cobrança de tributos. Agora, o terceiro, lá o inciso 2º do artigo 11A, que está lá na Lei de Mobilidade Urbana, aí traz o quê? A necessidade de contratação de seguro de acidentes pessoais. Isso é importante. Por quê? Porque o legislador falou, você quer prestar serviço de transporte? Como esse serviço acaba por proporcionalmente provocar muito risco de danos às pessoas, atropelamentos, acidentes com ferimentos leves ou graves, aos próprios também passageiros e motoristas, você tem que contratar um seguro, mas não disse qual que era o valor desse seguro. E hoje aí as empresas de transporte acabam por contratar um seguro de R$100 mil, que em muitos casos dá conta do recado, tá? Para ferimentos leves. Agora, em outros casos, não compensa nem 1/10 do prejuízo. Se a pessoa tiver uma renda razoável, se a pessoa, dependendo das circunstâncias do acidente, for uma pessoa mais nova, e se ela tiver também uma pessoa que esteja constituindo família, que tem vários familiares, senhores, uma indenização pode passar brincando de R$1 milhão, e daí você só paga 100 mil, infelizmente é isso que está ocorrendo. Muitos acordos correndo ali, faz acordo e tal, pega 100 mil, tira o advogado não pode aparecer, porque senão o advogado só complica. Infelizmente é isso mesmo. Eles falam que o advogado só complica. Paga aquilo e acabou.
tá? Pagou aquele valor, acabou. Ponto. Assim, simples assim. Então, esse é um outro requisito estabelecido pela lei aqui dos aplicativos. Ele obriga a contratação de seguro, mas não fala qual é o valor, e também, diante disso, se o seguro já exonera a responsabilidade. Paguei o seguro pagou a indenização, aquele limite estipulado na pólice, você não pode mais reclamar. Enfim, só falou disso. Além disso, ainda exige também a cobrança aqui, a contratação, ou que esse motorista esteja inscrito no INSS. Claro, porque daí esse motorista presta serviços, paga uma contribuição, e se acontecer um acidente, ele acaba por ficar coberto, mas contribuindo com essa cobertura, ok? Então, assim, estes são os requisitos básicos previstos nas leis de aplicativo, lei do aplicativo. Agora, esta lei previu mais alguma coisa? Como os senhores verão comigo aqui, previu. E isso é interessante também a gente falar. O que ela previu? Os requisitos necessários para ser um motorista de carro de aplicativo. Disse a lei, serviço de transporte privado individual de passageiros, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições. Primeiro, possui carteira nacional de habilitação da categoria B, que é essa do carro comum, né? Além disso, conduzir o veículo que atenda os requisitos de idade máxima exigidas pela autoridade de trânsito tanto federal quanto municipal. Até aí, então, como disse, 5 anos, a pessoa acaba por ter um carro com mais 5 anos, poderia ter esse veículo rodando. Além disso, manter um certificado de registro de licenciamento, né? Parece que não é o óbvio ululante. E, por fim, apresentar certidão de antecedentes criminais. Então, os requisitos são esses. Olha, tem a carteira B, tenha aqui também um carro que esteja dentro da idade prevista na legislação local para prestar o serviço, tenha um registro de CRLV desse carro e também, nesse caso, além disso, seu motorista tem que apresentar certidão de antecedentes criminais, tá? Enfim, esses são os requisitos. Mas será que esses requisitos são, assim, suficientes para eu conseguir proporcionar segurança ao passageiro? Senhores, eu confesso que eu me preocupo com a segurança do passageiro, eu me preocupo com a minha própria segurança, né? E acho que a lei deveria ter ido um pouco a mais. Não que eu queira tirar o serviço dos coitados dos motoristas aplicativos, prestam um ótimo serviço, tem pessoas muito qualificadas, pessoas muito cuidadosas, mas às vezes a pessoa é jovem, tem uma carteira B aí, está com 20 anos, não teve experiência, não conseguiu nem praticar, teve experiência de ter transitado muito no trânsito, né? E também realizado um curso preparatório para situações anormais do trânsito, que são estresse diário, são também aqueles casos de pista molhada, ou então da direção defensiva, enfim, ele só fez aquilo para tirar a carteira, tirou, não se sabe como, às vezes o curso é um pouquinho mal feito para tirar a carteira e está valendo. Ele já é motorista profissional, tecnicamente considerado motorista profissional. Eu acredito que a legislação deveria ter ido além. Deveria, no mínimo, exigir, veja só, o que acontece. Lá, se você for pegar um requisito para o motorista de ônibus, você vai ver que aqui, conforme o Sesc Senat nos ensina, que é aquele órgão que acaba por sendo custeado também por receitas também, tanto no serviço privado, mas no serviço público, ele acaba por ter muitos cursos profissionalizantes. Ele vai falar, qual que é o requisito para ser um motorista profissional, motorista de ônibus? É aquele passageiro. Então, não estou falando do contrato de transporte, pega um melhor exemplo para motorista de ônibus. Ele vai falar o seguinte, no primeiro caso, você tem que estar habilitado na categoria D, que é uma categoria acima, e para você ter a categoria D, você tem que, no mínimo, ter tido aqui experiência de transitar por 2 anos na categoria B ou na categoria C. Além disso, você tem que fazer o curso especializado de condutores, que está previsto lá na Resolução 168/2004 do CONTRAN. Também ser maior de 21 anos e mais, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses. Então veja que aqui a legislação, a resolução do CONTRAN estabelecendo ou preocupada com a saúde de você, passageiro, com a minha saúde, que também sou passageiro eventualmente de carros de aplicativo, ou nesse caso, no caso de veículos do transporte coletivo, ela exige do motorista profissional
e da empresa, obviamente, que emprega esse motorista, que ele tenha uma série de requisitos. Tudo isso com vistas a proporcionar a maior segurança ao passageiro. E isso não foi previsto lá no caso da lei da lei chamada Lei do Uber, a lei que regulamenta a atividade dos aplicativos de transporte. E eu trago aqui só a título de curiosidade, como fui pesquisar a doutrina, enfim, né, para não falar nenhuma bobagem para vocês. Não posso ter falado, mas eu também posso falar uma bobagem, sou falível, mas geralmente não falo, porque eu sou muito responsável. Então, para o senhor Sabene, eu fiz uma pesquisa, obviamente doutrinária também, sobre o assunto. E me deparei com um artigo, que é uma apresentação da professora Débora Alcici Salomão, muito interessante, que ela faz uma comparação, assim, dessa atividade do serviço de transporte por aplicativo no Brasil e também na Alemanha, e os seus reflexos nos direitos do consumidor. E o que ela traz para nós? Ela fala o seguinte, que o Uber na Alemanha, a primeira informação importante, não funciona de forma completa. Esse artigo é de 2020, mas depois estou coletando aqui dados junto a alguns conhecidos meus que confirmam que realmente ainda não funciona completamente na Alemanha. Apesar do Tribunal de Justiça da União Europeia reconhecer os serviços do Uber como válidos na União Europeia, e ele funcionar ali, Espanha, Itália, Portugal, enfim, lá na Alemanha ele não funciona de forma completa. Por quê? Diz a professora. Ela fala o seguinte, senhores, que esse serviço foi questionado dentro da própria Alemanha por associações e também pelos órgãos de regulamentação, por entender que o seguinte, nós temos requisitos muito mais específicos e muito mais completos para o serviço de transporte coletivo de passageiros e também o serviço de transporte individual por táxi, que seria que no mínimo abusivo, para se dizer no mínimo, né? Seria no mínimo, seria também aqui um pouco perigoso tirar esses requisitos para fazer com que qualquer pessoa com o seu carro próprio pudesse prestar esses serviços. Porque ela diz aqui, então, aqueles que trabalham contra a liberação total do Uber na Alemanha, que vejam, o motorista profissional lá, segundo este parágrafo 48, que eu não vou falar porque não sei falar alemão, enfim, desse regulamento na Alemanha, que regulamenta aqui a emissão de carteira de motorista para o específico fim de transporte de passageiros, ele fala que o condutor tem que ter os mínimos requisitos, que são 2 anos de licença, também no mínimo 21 anos de idade, apresentar certidão de aptidão física e mental para estar ciente da responsabilidade especial que envolve o transporte de passageiros, comprovar ter aptidão física, mental e visão suficiente para esse transporte, além do que também conhecer a área em que está atuando. Então, não é depender do GPS. Se o GPS não funciona, eu sei para onde eu ir. Eu tenho que pesquisar a cidade, eu tenho que conhecer todos os bairros, fazer como faziam antigamente os taxistas, né? Pegavam um guia 4 rodas, pegavam mapas, abriam lá e falavam, eu vou trilhar até lá. Demorava um pouquinho mais, né? Porque às vezes errava uma rua aqui ou ali, mas ele conhecia a região. Então, isso é um motorista profissional lá na Alemanha. Aqui, e daí o alemão, né, fala o seguinte, raciocina da seguinte forma, se eu não tenho esses requisitos, primeiro a concorrência é desleal com os taxistas. Segundo, que eu posso colocar em risco a segurança e a integridade dos passageiros. Diante disso é que a questão chega aos tribunais superiores da Alemanha e aqui, segundo o artigo, nos apresenta o conteúdo, ela fala o seguinte, né? Em dezembro de 2018, o Tribunal Superior Alemão, Superior Tribunal de Justiça Alemão, se posiciona de forma desfavorável à atividade do Uber Black, né? Reconhecendo a natureza sui generis do serviço, né? Tanto intermediação quanto o próprio transporte, dizendo que o serviço Uber Black tem natureza de transporte e deve estar sujeito a essas normas. E se os motoristas não querem estar submetidos a essas normas previstas nesse regulamento, a atividade do Uber não pode funcionar. Então vejam, é interessante, né? Os requisitos são muito mais elevados para que esse passageiro possa ser transportado com segurança. É a experiência da Alemanha, enfim. Então aqui só a título de curiosidade, como digo, veja como a nossa lei foi limitativa e com isso eu quero só trazer o seguinte, se a lei limita, se a Uber não exige então
um treinamento específico, Uber e 99, Cabify, qualquer uma dessas empresas de aplicativo, não exigem, também não dão treinamento específico, será que elas não estão mais expostas ou é necessário submetê-las a uma maior exposição do risco? Por quê? Porque elas querem economizar para o treinamento? Não querem exigir, querem ter maior quantidade de ofertantes do serviço, o que importa também na redução de custos? Pois bem, se ela não quer, será que essas empresas de aplicativo também não devem responder por querer economizar na formação desse profissional? No meu entendimento, sim. Então, por isso trago essas notícias sobre os requisitos, os requisitos para ser motorista de um ônibus de transporte coletivo e também aqui os requisitos para ser Uber lá na Alemanha, senhores. Para mim, eu acho que é importante, porque a partir daí eu tenho, então, a necessidade ou a possibilidade de imputar um risco maior. Se você não quer gastar com esse treinamento, se você não quer submeter os seus motoristas, porque daí os motoristas não terão interesse em prestar aquele serviço, e daí você, obviamente, diminui a oferta, tem uma oferta limitada de corridas, e daí o seu passageiro, o seu usuário pode ficar aqui eventualmente incomodado. Então, eu tenho que assumir o risco, né? Assumir o risco de que, eventualmente, se esse motorista, por falta de capacitação, acarreta um acidente, você vai responder pelo acidente, pelos danos suportados pela vítima, porque foi uma opção sua não dar um treinamento especial para esse motorista. Ok, senhores? Dito isso aqui, então eu já trago uma parte aqui, tanto histórica, uma parte da legislação específica sobre o Uber, analisando esses aspectos legais. E o que eu quero agora passar para vocês e trabalhar para vocês como vocês viram para mim, nesta lei de mobilidade urbana, né, que foi reformada pela lei do Uber, que estabeleceu esses poucos requisitos, nós não temos lá um capítulo específico sobre a responsabilidade, seja do motorista ou seja da empresa de aplicativo, por danos ocasionados ao passageiro. Se eu não tenho, eu tenho que fazer o quê? Bom, já vi que é uma atividade de transporte. Se é uma atividade de transporte, eu vou lá no CDC, tá? Tá bom. Então eu tenho um consumidor, eu tenho um fornecedor e agora eu tenho o serviço de transporte, que é objeto da relação de consumo. Então eu vou lá no CDC e vejo se tem efetivamente um capítulo sobre o contrato de transporte. E vocês não precisam folhear aí o CDC, porque senão vão demorar para tentar achar e não vão localizar. Não há um contrato de transporte específico, um capítulo sobre contrato de transporte, tá? Porque a lei não foi nessa minúcia. Aonde que eu vou encontrar aqui um capítulo específico sobre o serviço de transporte? Eu vou encontrar no Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002, que vai aqui replicar em alguns casos uma legislação já antiga, o Código Civil 16, a Lei das Estradas de Ferro e toda uma lei especial de referência tratando do contrato de transporte. Então, eu vou trabalhar com vocês agora, ou só noticiar a vocês, a legislação de referência, aquela que regulamenta o contrato de transporte no Brasil. A responsabilidade do transportador em relacionado ao contrato de transporte. Vem comigo. Muito bem, senhores. O que diz a legislação de referência aqui, que regulamenta o contrato de transporte no Brasil? Qual que é a responsabilidade do transportador? Senhores, aqui nós temos que já começar pensando que o transporte é visto como um direito social, tá? Então, não há dúvida que a própria Constituição estabeleceu, elevou o transporte como um direito social de nossa comunidade. Veja que lá em 2013, a PEC 184 de 2013 estabeleceu o transporte como um direito social. Então, colocando ele ao lado da educação, da saúde, da alimentação, trabalho, da moradia, o transporte como um direito social. Então, todos nós temos direito a ser beneficiários do transporte, de conseguir nos transportar, nos locomover de forma segura para quaisquer locais e também que os poderes públicos acabem por proporcionar viagens cada vez mais rápidas ou, na medida do possível, mais seguras, todas elas mais confortáveis ao indivíduo. E também conseguir proporcionar, no caso de pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais, também aqui o chamado transporte gratuito. Então, por isso, o transporte é visto como um direito social. Sendo um direito social e utilizado por uma ampla gama da população, nós temos que ver que o contrato de transporte está regulamentado. Se nós temos lá, desde
o século passado e o século retrasado, né? Objetos que são utilizados por transporte, iniciando lá por carroça, depois charrete, depois bonde, depois trem e depois veículos de ônibus e carros sendo utilizados por transporte, obviamente que a legislação aqui civil tinha que regulamentar. E nesse caso, vai lá, já começa no artigo 730 do Código Civil a regulamentar a matéria, dizendo o seguinte: pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante o pagamento, a retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Então isso aqui parece óbvio, né, senhores? O contrato de transporte está lá no Código Civil, tem um capítulo específico para o transporte de pessoas e também outro ali em seguida para falar de transporte de coisas, transporte de encomenda, estabelecendo as regras previstas para a realização, então, desse serviço. E diz o seguinte, ó, contrato de transporte, eu pago um valor e tenho o direito a ser transportado de um local para outro. No caso do transporte de pessoas, se for encomenda, dessa encomenda chegar ao destino que eu estava desejando remetê-la. Simples assim. Pois bem, o que espera o passageiro quando há, então, a definição ou a contratação deste serviço do transporte? Aí é fácil, né, senhores? Vocês já devem ter uma ideia básica, mas a lei fala o seguinte, ó, os direitos básicos do passageiro chegar ao seu destino, então não há lógica, né, que eu não chegue aonde eu queria, eu saio daqui de Curitiba, quero ir a São Paulo, e sou deixado em registro. Além de conseguir chegar ao destino, eu tenho que ir com o mínimo de conforto, né? Então, assim, aqui, cada aplicativo, carro sujo não vale. Também não tem aquele carro barulhento, aquela barulheira, os ônibus com barulho, com eventualmente com problemas mecânicos, né? Então, eu tenho que ir com conforto. E, por fim, obviamente, eu tenho que chegar lá combinado. Está lá no artigo 737 do Código Civil. Veja, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos. Se não chega no horário previsto, ele vai ter que ser responsabilizado. É claro que eu faço só um comentário. Existem aqui situações em que durante o contrato de transporte há um atraso. E esses atrasos, segundo a jurisprudência, aqui podem ser meros aborrecimentos e não ocasionar um inadimplemento contratual grave a ponto de gerar dano moral. Então aqui, por exemplo, se pega na situação de transporte interestadual de passageiros, saindo do estado e chegando no outro, a própria NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres, ela já estabelece um limite mínimo ou máximo de atraso por conta de problemas durante a viagem, porque tem acidentes, tem bloqueio de rodovia, tem recapeamento de asfalto, tudo isso pode gerar, então, efetivamente, um atraso na viagem. E só esse atraso, né, se pequeno, se limitado e com uma justificativa, não gera dano ao passageiro, gera aborrecimento, mas não o dano. Então aqui, mas o fato de cumprir o itinerário, cumprir o horário previsto é uma das garantias específicas do contrato de transporte. Além de tudo, a principal cláusula do contrato de transporte é a chamada cláusula de incolumidade, prevista lá no artigo 734 do Código Civil, que quer dizer o seguinte: o passageiro tem o direito de chegar são e salvo ao seu destino. Simples assim. Não tem lógica eu pegar aqui, fazer uma viagem saindo de Curitiba, indo para o Rio de Janeiro, e durante o trajeto, o motorista lá do ônibus fica muito louco, começa a acelerar que nem um louco e capota o carro e eu me machuco. Ah, não, mas isso é o problema dele, no motorista, devia ter advertido ele. Não, eu tenho que chegar são e salvo ao meu destino. Então aqui é uma atividade altamente regulada, em que você quer proporcionar maior segurança ao passageiro, porque a nossa vida está nas mãos do motorista que está nos transportando. Diante disso, então, essa cláusula de incolumidade que está lá no artigo 734 traz para aqui a seara jurídica uma definição em que se diz o seguinte, tá? Que o transportador tem a sua responsabilidade objetiva e agravada. E o que eu quero dizer com isso? Vejam, quando eu estou falando de responsabilidade objetiva, eu estou falando da responsabilidade que independe de culpa. Quer dizer o quê? Se eu sofri um dano, basta eu indicar a existência do dano e correlacioná-lo com a atividade que eu contratei, nesse caso, transporte. Então eu falo, olha, eu estava indo para o estado de São Paulo com esse ônibus aqui que me
que eu havia comprado a passagem, e durante o trajeto houve um acidente, eu não cheguei na cidade de São Paulo, e tenho ferimentos físicos. Então eu comprovo que comprei a passagem, que estava dentro do veículo de transporte, que sofreu um acidente.